Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade ao nosso estudo do ESD, aqui no Antônio Martins. E vamos iniciar então o nosso estudo com uma prece, né? Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos estudos de doutrina espírita, rogando que ele se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, o tema hoje a formação dos mundos e da Terra, né? E a formação dos seres vivos, não é isso? Bom, para que a gente possa entender, né, iniciar esse nosso estudo, em A Gênese, Allan Kardec, né, na Gênese de Kardec, o codificador diz que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, na Gênese, Kardec, os espíritos trazem a Kardec de que no universo não é somente aquilo que a gente vê, mas existe também aquilo que não vê, que não é perceptível aos nossos olhos, aos nossos sentidos físicos, né? O universo é gigante, né? O universo físico que a gente observa, ele é gigante. O nosso sistema solar é um dos menores sistemas estelares que existe dentro da galáxia, né? De um berço de estrelas, que é a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea é uma das menores dos menores berços estelares do universo, e o nosso planeta é um dos menores do sistema, né? E o universo, então, é muito maior do que a gente imagina. E mesmo assim, Kardec, os espíritos dizem a Kardec que o universo ainda abrange um espaço que a gente não percebe, que a gente não vê, né? Então ele fala que o universo é criado nesse mundo espiritual, né? Existe um mundo espiritual, e dentro deste mundo espiritual se forma o universo material. Então, o universo que trata a doutrina espírita não é só o universo físico, mas também o universo espiritual, que nós não percebemos pelos nossos sentidos. E envolve também seres animados, os seres inanimados, né? Envolve, né, os fluidos, né, e todos os fluidos que enchem o universo, né? E parte da ideia de que, como esse universo funciona de maneira harmônica, ele funciona respeitando determinadas leis, determinadas estruturas muito bem estabelecidas, que os cientistas lutam aí por entender todos os mistérios do funcionamento do universo. Ele funciona sob leis extremamente estruturadas, organizadas, extremamente inteligentes, e obviamente ela não é obra do acaso, né? Ela é obra de uma causa inteligente, né? Então perceba que partamos do seguinte princípio, né? Os cientistas falam da teoria da formação do universo como se fosse uma grande explosão, o Big Bang, né? Então, de repente, toda a matéria estava contida num único ponto do universo, então a densidade estava muito alta, né? Então, densidade é igual a massa sobre volume, né? Então, toda a massa estava colocada num pequeno volume. Para a gente ter uma ideia do que é densidade, a gente tem aquela brincadeira que a gente sempre pergunta, né, para as pessoas: o que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? As pessoas às vezes têm a ideia de falar que foi o chumbo, né? Mas na verdade, se é 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, os dois têm o mesmo peso, né? A mesma massa, portanto, tem o mesmo peso. Entretanto,
Para você ter 1 quilo de algodão, é preciso que você tenha um volume, uma quantidade muito grande de algodão. Enquanto que para ter 1 quilo de chumbo, você tem um volume, uma quantidade muito pequena de chumbo. Por quê? Porque o chumbo é denso, ou seja, toda a massa do chumbo está concentrada num volume pequeno, enquanto que do algodão ela está esparsa, né? A massa está mais dividida no espaço. Então, o espaço, quando ele foi criado, imagina que toda a massa do universo inteiro, dessa coisa gigante que existe, ela estava concentrada num único ponto. Então, o volume era muito pequeno para uma massa muito grande. Então, uma densidade infinita. E essa densidade infinita promoveu uma explosão. Né? Então, toda a matéria que estava junta, explodiu. Então, esse lugar que foi criado a partir das limitações da matéria, né? Então, quando a matéria começou a se separar, aqui dentro, esse espaço que começou a se formar é o universo. E os cientistas dizem que o universo ainda continua crescendo, ele continua em expansão. Então, ele estava muito denso, a matéria estava toda condensada, agora ele está menos denso, né? Porque a matéria está começando a se afastar por conta da explosão. Né? Então, a explosão fez com que ela se afastasse e continua se afastando. Né? Então, quando a gente fala de explosão, né, os cientistas falam de explosão, cada pedaço vai para lugares ao acaso. Né? Agora, pensem bem, como é que de uma explosão poderia nascer algo extremamente organizado, extremamente estruturado, o Sol girando, os planetas girando em torno do Sol, né? Toda aquela estrutura muito bem organizada, tudo bonitinho. Né? É muito difícil de acreditar que foi ao acaso, quer dizer, do acaso saiu alguma coisa organizada. Seria mais ou menos do tipo, eu chegar na minha casa, tirar a minha roupa, e sem olhar, eu jogo a minha roupa que eu tirei, acabei de tirar, ao acaso. E quando eu faço isso, o que vai acontecer no dia seguinte, quando eu for lá ver, qual é a possibilidade da minha roupa estar dentro do guarda-roupa, muito bem organizadinho, dentro do cabide, certinho lá, pendurada? A possibilidade é nula, né? É ridícula, é quase impossível, a não ser que exista alguém que tenha ido lá, visto a minha camisa caída, a minha roupa caída, tenha colocado no cabide e pendurado no guarda-roupa. Né? Por quê? Porque tem que ser alguém inteligente, que saiba que as roupas ficam no guarda-roupa e que saiba que tem que ser colocado no cabide, enfim. Então, o universo muito bem estruturado, muito bem organizado, não pode ser causa do acaso, porque o acaso não daria toda essa organização, toda essa estrutura, toda essa arregimentação, toda essa harmonia que o universo tem. Né? O universo funciona por leis muito bem estabelecidas e por leis complexas, difíceis, inteligentes, e, portanto, para existir um efeito inteligente, é necessário uma causa inteligente. Daí, então, os espíritos dizerem a Kardec que né, lá em A Gênese, né, dizer que a razão nos diz, né, a lógica nos diz que o universo se tenha feito, né, que o universo não é possível que o universo tenha sido formado por obra do acaso, né? Então ele só pode ser obra de uma inteligência suprema a de todos nós, portanto, obra de Deus, né? Mas na Gênese, né? O próprio Kardec pergunta aos espíritos, né? Como terá Deus criado o universo? E os espíritos respondem, né? Deus o criou de toda a eternidade, pois que ele é eterno. Como é que é essa coisa do eterno, né? Porque os cientistas calculam uma idade para o universo, né? Entretanto, os cientistas, né, os físicos, chegam a
postar, né? Você quer calcular uma idade. Chegam a dizer mais ou menos alguma coisa em torno de 4 bilhões de anos. Então, 4 não, 14 bilhões de anos, né? O universo foi formado. 14 bilhões de anos. Então, tá certo que 14 bilhões de anos é bastante coisa. Entretanto, a gente fica se perguntando, bom, 14 bilhões é bastante coisa. Entretanto, não é infinito, não é eterno, né? Teve um início, né? E até hoje, né? E se houve uma explosão, vai chegar um determinado momento que o efeito da explosão para. É como se eu pegasse uma pedra e jogasse para cima, né? A pedra estava aqui embaixo. Por quê? Porque ela está sendo atraída pela gravidade. Se eu pego a pedra e jogo para cima, a pedra vai subindo, por efeito do meu lançamento. Só que ela vai subindo, freando, né? Ela vai parando, ela sai com uma velocidade e vai diminuindo, até que ela chega a zero. Aí daqui a pouco ela começa a cair de novo. Então o que acontece com a Terra, com o universo? O universo nasceu de uma explosão, né? Começa a se afastar. E depois, mas ele está se afastando, mas existe uma força que juntava tudo. Ele se separou por causa da explosão, mas continua existindo uma força que junta tudo, que é a força da gravidade. E as coisas estão se afastando, se afastando. Vai chegar um momento que então essa força, as partículas estão se afastando, mas a velocidade de afastamento está diminuindo, cada vez mais diminuindo, né? Igualzinho a pedra que é lançada. Chega a um ponto em que vai parar e vai começar a retornar. Então, a teoria dos cientistas é que existe um Big Bang, né, que é a explosão, e vai existir um Big Crush. Ou seja, eles vai colapsar. As partículas vão começar a se juntar, porque vai começar a aproximar e vai se juntar. Quando a última partícula se juntar, a densidade vai aumentar demais de novo e vai haver outra explosão. E aí, outra vez, o universo vai se criar. E aí ele vai chegar de novo no seu ponto máximo e vai colidir. E assim, a gente pode imaginar que o universo se estabelece. E Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que os espíritos dizem a Kardec que os mundos se renovam constantemente. E é por isso que os cálculos que os cientistas fazem são todos quiméricos sobre a origem do universo. E por quê, né? Porque os cientistas calculam em 14 bilhões. Só que o que Kardec nos mostra, né, é que essa teoria mais nova que é de Kardec, né, os cientistas de hoje dizem que 14 bilhões de anos é a idade da explosão. Mas quantas explosões houveram? Né? Quantas explosões houveram antes dessa que nós estamos vivendo agora, que o universo está expandindo? Né? Então, os mundos são criados e são renovados para servir de moradia para os espíritos em evolução. E Deus renova os mundos à medida que ele permite que os espíritos possam ser criados e possam passar por experiências no processo de evolução reencarnatória. É isso? Então, quando Kardec, lá em A Gênese, e também em o Livro dos Espíritos, ele diz lá, né, que Deus criou o universo de toda a eternidade, pois ele, Deus, é eterno, né? Por mais que recusemos esse tipo de... Por mais que recuemos, no tempo, a imaginação, as mais longínquas épocas, ao supormos limites da criação, haverá sempre um limite, algo além desse limite, né? Uma eternidade. Kardec diz isso lá em A Gênese. E Kardec diz isso em A Gênese, e mais tarde os cientistas chegaram à conclusão que esses 13 bilhões, 14 bilhões, 13, qualquer coisa, 13,7 bilhões de anos, podemos arredondar para 14 bilhões de anos é o cálculo referente a essa explosão, a última explosão. Agora, quantas explosões houveram anteriormente, não é possível dizer. Portanto, essa ideia de eternidade, né, de infinitude que o universo tem, né, que Kardec, que os espíritos respondem a Kardec. Tá certo?
Mas continuando ainda em A Gênese, né? Como Deus terá criado o universo? Tendo feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si só mesmo, simetricamente para formar o templo da natureza, se encontrar de súbito no seio dos vácuos infinitos. Né? O mundo nascedouro não se apresentou ausente de uma presença, né, da presença divina que o fez nascer criança e se desenvolveu, né, a partir de uma matéria cósmica. Então, o que Kardec nos ensina é que Deus, né, quando ele foi criar o universo, ele criou, Deus é a causa primária de todas as coisas, essa é a definição kardeciana. Então, quando Deus criou o universo, ele cria as causas primárias de tudo. Ele não é causa final de tudo, né? Ele é causa inicial. Então ele cria o princípio que dá origem ao espírito. Veja, ele não cria o espírito, ele é causa primária, ele cria o princípio do espírito e ele cria o princípio da matéria. Então Deus cria o princípio inteligente, que está lá no livro dos espíritos. Ele cria o princípio inteligente e cria o fluido cósmico universal, que dá origem à matéria. É muito interessante esse fluido cósmico universal, porque os espíritos dizem a Kardec, portanto, que esse fluido cósmico universal, ele não é matéria, ele é aquilo que dá origem à matéria, e foi Deus que criou. Mais recentemente, em 1984, os cientistas descobriram, né, o bóson de Higgs, né? Ou seja, eles descobriram um campo, né, o chamado campo de Higgs, um lugar no espaço onde você tem partículas passam dispersas lá, e quando elas passam por esse ponto do universo, é como se esse campo criasse a estrutura material, né? É a partícula, né? E as partículas que se formam ali são as partículas que dão origem a todas as outras matérias, que dão origem ao átomo, e o átomo que depois, nas suas combinações, vai dar origem à matéria. Então, é o chamado bóson de Higgs. Os cientistas chegaram a apelidar essa partícula de a partícula de Deus, né? A partícula de Deus. Então, isso os cientistas agora em 1984, né? Recentemente. E eu digo agora, né? 1984, coisa de 43 anos, mais ou menos, dizendo que foi ontem, porque Kardec é de 1857, né? Kardec é de 1857. Então, é claro que isso aí foi muito depois do que os cientistas comprovaram o que Kardec estava dizendo lá em 1857, quer dizer, existe esse fluido cósmico universal, ou seja, esse campo de energia que estabelece a criação da matéria. Mas essa matéria, como os físicos descobriram, estudaram, ela se forma de uma maneira um tanto quanto aleatória. Mas, de repente, ela entra dentro de determinada estrutura e vai formando, sob determinada regra, a matéria. Que não se pode perceber quem é que rege essa lógica, né? Os físicos, então, estabelecem uma regra, digamos assim, probabilística para entender isso. Usam a probabilidade como se o acaso fosse responsável por isso, mas na verdade não, né? Na verdade existe uma regra inteligente que estabelece isso, mas os físicos não sabem explicar. Os físicos dizem, né, existem as ligações químicas, ou seja, existe uma afinidade química do hidrogênio se juntar com o oxigênio aí forma água, do oxigênio se juntar com outro oxigênio e fazer o gás oxigênio, né? De compostos de carbono combinar com compostos de oxigênio e hidrogênio e fazer os compostos orgânicos e produzir vida. Ou seja, existe uma afinidade química, né? Mas o que é essa afinidade? Qual é a origem dessa afinidade? Não sei. Os físicos, os químicos não sabem dizer. Eles descrevem, eles calculam, eles determinam, mas eles não sabem dizer a origem dessa afinidade. Essa afinidade, Kardec explica como sendo a ação do princípio inteligente no fluido cósmico universal, nessa matéria que não tem uma orientação espiritual,
para se formar, uma inteligência para se organizar. Ele é matéria. Matéria por si só, que podia se estruturar por acaso. Mas ela não se estabelece por acaso porque existe um princípio inteligente que organiza inteligentemente a matéria. E vai dando formato à matéria, vai dando propriedades à matéria, vai dando características à matéria. E vai criando os reinos da criação, né, do universo. O princípio inteligente, então, é o princípio que dá origem aos espíritos. Ele, então, é criado igual, né? Todos os princípios inteligentes são criados iguais. E eles são criados, então, por princípio, dotados de potenciais divinos para se transformar num espírito. Mas ainda não é um espírito. É um princípio espiritual. Ali, naquele princípio, assim, ele traz em si, traz nele um programa divino. Ali ele traz as regras divinas, as leis divinas estão contidas nesse princípio. Então os potenciais estão ali, né? Então a gente diz que o princípio inteligente é um herdeiro de Deus. Ele é o herdeiro de Deus. Deus criou o princípio inteligente e a matéria, mas quem herda, né, quem é herdeiro, né, da herança divina, é o princípio inteligente. Porque se Deus é criador primário, porque cria o princípio inteligente e cria o fluido cósmico universal, ele dota o princípio inteligente da herança de ser criador também. Não a gente então chama de co-criador, né? Porque criador mesmo é Deus, que cria as bases. E aí ele cria o princípio inteligente que é dotado da capacidade de criar. E como? Agindo sobre a matéria. Então, agindo sobre a matéria, dando estruturações à matéria, ele vai formando toda a matéria. É mais ou menos, para a gente entender, como se a gente desse massinha de modelar para uma criança. Né? Então, a gente dá uma massinha de modelar para a criança, a massinha de modelar não tem forma, não tem características, não tem nada, e a criança, então, começa a moldar a massinha de modelar. Ela começa a criar determinadas características, então ela cria um carrinho, ela cria uma bicicleta, ela cria um banquinho, ela cria uma bola, ela cria uma árvore, ela pode criar o que ela quiser, manipulando, né, aquela massinha de modelar. E ela manipula com as mãos, né? E o termo mani, de mão, manipula, age com as mãos sobre a matéria, mas é evidente que pelas mãos ela dá as características da matéria que ela tem de inteligência. À medida que essa criança é muito jovem, é muito pequena, a inteligência ainda não se desenvolveu por completo. Não que ela não seja inteligente, ela é, mas ainda está, né, quando criança, no seu estado embrionário, essa inteligência, a criança consegue fazer coisas muito rústicas. Mas à medida que ela vai evoluindo, né, à medida que ela vai se desenvolvendo em inteligência, ela vai sendo capaz de ir moldando a matéria com muito mais capacidade, com muito mais característica, com muito mais habilidade. Então, veja, quando o princípio inteligente, então, cai na matéria, cai no fluido cósmico universal, ele começa a trazer ao fluido cósmico universal algumas características. E quando ele começa a dar ao fluido cósmico, ele começa a agregar fluido cósmico, ele começa a criar a matéria. O fluido cósmico é a base da matéria. Quando ele começa a agregar fluido cósmico, ele começa a formar a matéria. Então, a primeira característica que o princípio inteligente, muito simples, faz é aglutinar a matéria. E quando ele aglutina, ele estabelece na matéria as leis de afinidade química, as leis de ligação química, as leis de gravitação, as leis eletromagnéticas, de junção das matérias, organizando o átomo, organizando as partículas, organizando o reino mineral. Ele aglutina a matéria. É isso que ele sabe fazer. À medida que ele evolui, à medida que esse princípio inteligente evolui, então, perceba que foi criado o reino mineral. Né? Caiu, criou-se o reino mineral. Existe um princípio inteligente ali, mas criou o reino mineral. O que é o reino mineral? São os compostos químicos. Os compostos químicos que fazem as montanhas, que fazem a terra, que fazem as pedras, que fazem a areia, que fazem a água, que fazem os compostos atmosféricos, né, que formam o ar atmosférico.
né? São os elementos químicos que existem no universo. Né? A partir do momento que o princípio inteligente consegue dar à matéria uma outra organização, ela cria os seres orgânicos. Ou seja, dependendo do jeito que ela faz essa ligação, ela faz com que os objetos passem a desenvolver outras funções. Eles não só se ligam para formar uma coisa material, como também ela começa a respirar. Então ela começa um ciclo, ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Então ela começa um ciclo vital, um ciclo de vida. Dá-se origem, então, ao reino vegetal. Dá-se origem ao reino vegetal. Ou seja, o princípio inteligente agora, um pouquinho mais desenvolvido, ele não só aglutina a matéria, mas ele aglutina a matéria de um determinado jeito, né, que ele é capaz de dar vida a essa matéria. E aí, quando ele dá vida, ele cria os chamados reinos, o reino vegetal. As flores e tudo mais. Perceba, né? Perceba que quando ele cria o reino vegetal, existem diferentes vegetais com diferentes sensibilidades. Tem vida. Mas existem alguns vegetais mais sensíveis do que outros. Alguns vegetais são muito pouco sensíveis. Eles se relacionam um pouco com a gente. Eles não têm grande sensibilidade. Você pega um vegetal, tira da natureza, coloca num vaso, ele sobrevive. Traz para dentro de casa, ele sobrevive. Você bota água, você põe um pouquinho no sol e ele vai. Existem vegetais? Não. Existem vegetais que se você colocar no vaso, ele já reclama. Se você colocar muita água, ele reclama. Se você pôr pouca água, ele reclama. Se você põe muito na luz, reclama. Se você põe pouca luz, reclama. Ou seja, são vegetais, né, que eles se relacionam melhor com o ambiente e você tem que prestar atenção ao que ele quer, ao que ele não quer, como se ele tivesse algumas vontades. Então, ele se diferencia um do outro. Existem vegetais cuja sensibilidade é muito mais perceptível, né, que são vegetais em que você toca nele e ele se recolhe. Né, o caso das dormideiras, por exemplo. E existem alguns vegetais que parecem ter um certo instinto. Né? As plantas carnívoras, por exemplo, né, elas ficam lá quietinhas, né, bonitas, coloridas, emitindo cheiros, né, aromas para os insetos. Os insetos, então, vêm, todo inocente, cai ali e vai andando. E quando chega um determinado ponto da planta carnívora, né, que o inseto não escapa, né, que é mais fácil e tal, e as reações químicas da temperatura, os compostos químicos do corpo do inseto reagem com determinados compostos químicos da própria planta, a planta, então, sente a presença do inseto e fecha. E aí ela começa no processo de deglutição daquele inseto. E ela parece agir com instinto, como se atraísse, como se houvesse uma certa inteligência primitiva. Mas não há inteligência. É uma estruturação físico-química da planta que percebe a presença do bichinho, né, do inseto e fecha, né? Então aquele processo e tal. Mas não existe inteligência porque não existe cérebro para pensar. O princípio inteligente um pouquinho mais evoluído e agindo sobre o fluido cósmico universal, ele cria o animal. E aí sim existe o instinto. Né? E o instinto o que é? É uma memória que guarda determinadas experiências que o animal vive. E essas experiências, elas são tão significativas que elas são passadas de geração a geração de animais, né? E permitem, então, a evolução desses animais, né? Que se adaptam melhor ao ambiente em que estão, devido às transformações que a Terra passa e tudo mais, eles, então, vão se adaptando. Então, só os animais que se adaptam melhor a essas condições é que permanecem vivos, os outros se extinguem, né? Porque não se adaptam a essas modificações. Né? Então, perceba que o princípio inteligente, então, ele vai estagiando
nos reinos inferiores da criação, ele vai estagiando no fluido cósmico universal e vai criando os reinos inferiores da criação. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Né? Perceba que quando eles vão manipulando os fluidos, eles manipulam os fluidos, tanto os grosseiros que a gente vê, quanto os quintessenciados, quanto aqueles que a gente não vê. Né? Então, mesmo depois, né, que esses fluidos, né, mesmo depois de não vivo, você tem aquelas energias que vão se desfazendo depois da vida e que vão se recombinar para gerar uma outra vida e assim sucessivamente. Mas existe essa matéria grosseira, mas existe uma matéria mais quintessenciada, que são os fluidos. Existe isso na pedra, existe isso nos vegetais, existe essa matéria imanente, essa energia imanente, esse fluido imanente que existe nos materiais, em especial os vitais. Tanto no mineral quanto no vegetal, não há individualidade. Então, não pode se dizer que um princípio inteligente está numa pedra, ou está num grão de areia. Né? O princípio inteligente está no reino mineral. Não dá para dizer onde que tem um princípio inteligente, no grão de areia ou numa pedra, ou num rochedo, ou numa molécula de água, ou numa porção de água. Onde que está o princípio inteligente? Um princípio inteligente, onde que está? Não existe individualidade, não dá para dizer. Nem no mineral e nem no vegetal. Aonde que está o princípio inteligente? O princípio inteligente está numa margarida ou está nas margaridas? Num pé de margarida? Ou nas margaridas? Está numa pétala? Está no caule? Ou está na planta inteira, no tronco de uma árvore ou em várias árvores? Você percebe? Então não dá para dizer que se você cortou uma árvore, você agiu num princípio, que aquela árvore é aquele princípio inteligente. Não, porque não dá para definir individualidade no reino vegetal, nem no mineral. No animal, existe uma individualidade fluídica. Então, aquele animal, aquele cachorro, né, aquele urso, aquele cavalo, aquela onça, aquele leão, tem um princípio inteligente ali. E quando desencarna, é quase que imediatamente reaproveitado. Ele renasce quase que imediatamente. Mas é um princípio, mas é uma individualidade fluídica. Ou seja, ele tem um envoltório fluídico que mesmo depois que o corpo baixa a sepultura, esse envoltório fluídico se mantém. Diferente do mineral e do vegetal, que quando se desfaz aquele elemento, aquelas energias, aqueles fluidos que compunham, se distribuem para formar os outros elementos. Então não permanece existente, separado dos demais. Se desfaz. Se recombinando, agindo sobre a natureza. No animal, não. No animal, se o corpo físico do animal morre, esse princípio inteligente, ele não se divide. Ele imediatamente reencarna, imediatamente produz, quase que imediatamente ele reproduz um novo corpo para ele nascer. Isso é o que diz Kardec no Livro dos Espíritos e a Gênese. Né? Não existem não existem animais que ficam no mundo dos espíritos. Eles são quase que imediatamente reaproveitados. Mas existe esse princípio. Então, um animal morre aqui e ele é realmente aproveitado num outro animal, mas é ele, continua sendo ele. Diferente do mineral e do vegetal, que se desfaz e vai se distribuir nos outros. É como um copo com água, é como um rio. Você vai lá, pega um copo com água, você tem a impressão de que esse copo com água é individualidade. Quando você joga no rio, volta a ser rio de novo. Então a individualidade era uma ilusão. E aí não dá para você. E quando volta a ser rio, você fala assim: aonde que está aquela quantidade de água que estava no copo? Você não identifica mais. No caso dos animais, você consegue identificar aquele cachorro desencarnou aqui e já reproduziu um outro cachorro aqui, nasceu de novo. Então esse princípio inteligente guarda
um envoltório fluídico, que não chega a ser um perispírito, porque o perispírito tem determinadas propriedades específicas, mas ele tem um envoltório fluídico, uma matéria, que mesmo a matéria física deixando de existir, essa matéria continua existindo. E essa matéria é imediatamente reaproveitada. Essa matéria fluídica é imediatamente aproveitada para formar um outro corpo físico. Certo? Isso garante a individualidade fluídica dos animais. Mas não dá a ele uma individualidade moral, que é o caso dos espíritos. E por quê? E é por isso que ele não fica muito tempo no mundo espiritual. É por isso que imediatamente ele é reaproveitado. E por quê? Porque os animais não têm individualidade moral. E o que significa isso? Significa que eles não têm elementos que o diferenciem moralmente um do outro. Ou seja, quando você diz que um cachorro é valente, ou quando você diz que uma formiga é valente, ou uma formiga é trabalhadora, ou, né, enfim, né, a gente costuma dizer, usar essa expressão, né? Ah, a formiga é o exemplo do trabalho, ela está o tempo todo trabalhando. Você não vê uma formiga vagabunda, né? As outras formigas trabalhando e uma lá, né, sentada, tomando sol, enrolando o serviço. Ela está sempre trabalhando. Isso não é uma qualidade moral, ser trabalhador, ser corajoso, né? A formiga soldado, ela não foge, ela enfrenta. A coragem não é uma característica, não é uma escolha moral, não é um instintivo moral do animal. Ele, se a formiga, ela pode ser soldado, ela pode ser rainha, ou ela pode ser operária. Ela é determinada biologicamente, ela não escolhe, ela não tem livre-arbítrio. Então ela não escolhe. Então ela instintivamente ela é corajosa, instintivamente ela é trabalhadora, instintivamente ela bota os ovos para organizar as novas gerações dentro do formigueiro. Não é um ato de escolha, é um ato instintivo do próprio princípio inteligente agindo. Quando ele começa a fazer escolhas, começa o reino hominal. O princípio inteligente está mais desenvolvido e não só ele sabe formar um corpo, como agora ele toma decisões. Então ele não guarda só as informações para produzir um corpo, que é no caso dos animais, que o distinguem fluidicamente, que os se diferenciam fluidicamente dos outros, que depois de desencarnado, vamos dizer assim, ainda continua mantendo aquela estrutura fluídica, que é um envoltório fluídico, como também ele guarda informações morais, qualidades morais que o distinguem um do outro. E essas qualidades também relacionadas com culpas ou com virtudes, com culpas ou com consciência limpa. Né? Então, por exemplo, nós quando cometemos um erro, aquilo fica na nossa cabeça, porque nós temos memória moral. Puxa, eu fiz aquilo e eu sei que estava errado e mesmo assim eu fiz. E aí, quando a coisa dá errada, eu fico, então, puxa, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, eu tenho remorso. O cachorro não tem remorso porque ele age por instinto, não é uma questão de escolha. Não é que ele escolhe fazer isso, vou morder ou não vou morder. Ele tem o impulso de fazer por conta do instinto. A abelha não tem culpa depois que ferroou. Ela vai aferroar por instinto. Ela não faz isso por um mecanismo de escolha. Vou ferroar, não vou ferroar. Não, eu não vou ferroar porque não está certo. Ela não faz essa escolha. Nós sim. Então, quando nós temos a escolha, então nós temos a escolha de ser valentes ou ser covardes, nós temos a escolha de ser fiel ou ser infiel, de ser trabalhador ou de não ser trabalhador, de ser honesto ou de não ser honesto. Quando a gente tem a escolha e escolhe, isso nos distingue moralmente um do outro. Então, você é corajoso por quê? Porque escolheu enfrentar, enquanto que aquele é covarde porque, então, esse tem
o atributo da coragem, e esse não tem o atributo da coragem. E por ter esse atributo de ter feito alguma coisa errada, sofre as consequências dessa reflexão. E é por isso que quando desencarnam, não imediatamente reencarnam. Começam a lidar um pouco, então, com os conflitos morais dos erros ou acertos que fizeram em vidas passadas. Né? O encontro entre os acertos e erros estabelece um conflito no indivíduo. Se tem mais acerto do que erro, uma certa tranquilidade, que alguns chamam de céu. Se existe mais defeito do que acerto, erro do que acerto, o indivíduo vive um inferno. Mas é um estado de consciência dele. E aí ele quer reencarnar logo para poder voltar. Mas enquanto ele fica na crise existencial dele, os seus apegos, ele não reencarna. Porque ele tem essas crises e, dependendo das virtudes que possui, essas crises são longas ou curtas. E quanto mais longas, mais difíceis ele reencarnar. Quanto mais curtas essas crises, mais rápido ele reencarna. Diferente da situação dos animais, que reencarnam porque não tem essas crises. Então, a formação dos seres é estabelecida a partir da ação do princípio inteligente que age sobre o fluido cósmico universal e vai individualizando-se. À medida que, então, a gente passa do reino, então, imagina uma criança que ganha uma massa de modelar, onde a criança é o princípio inteligente e a massa de modelar é o fluido cósmico universal. A partir do momento que a criança começa a dar formato à massinha de modelar, é como o princípio inteligente que começa a dar formato na matéria. Isso? E aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai dando propriedades à matéria cada vez mais aperfeiçoadas. Então é claro que um princípio inteligente que está no reino mineral é inferior em potencialidade ao que está no vegetal. O vegetal já conseguiu produzir vida no fluido cósmico universal, enquanto que aqueles que estão no reino mineral não. Aqueles que estão no reino animal são princípios inteligentes superiores aos minerais e aos vegetais, porque já conseguem dar instinto e um princípio básico de inteligência, um rascunho de inteligência. O instinto digamos assim, é o início da inteligência, né? A semente da inteligência. Né? São os primeiros sinais da inteligência se estabelecendo. E não tem livre-arbítrio, né? O animal não tem livre-arbítrio, ele não faz escolhas pessoais. Ele age mecanicamente pelo instinto. À medida que você percebe que um João de Barro, por exemplo, aquele passarinho que faz a casa dele, que faz o ninho dele, o João de Barro, desde que surgiu, ele sempre faz a casinha do mesmo jeito. Os mesmos materiais, o mesmo formato, os mesmos tamanhos. Não é? E por quê? As aranhas fazem sempre do mesmo jeito as teias, não desenvolvem técnicas diferentes e tal. Porque não é uma questão de escolha, é uma questão de instinto. O ser humano não, o ser humano já não é instinto, o ser humano é inteligência. Cada ano que passa, ele é capaz de produzir coisas novas. Então, se você pegar as cavernas dos primeiros homens que habitaram o planeta, dos homens primitivos, dos homens das cavernas, e comparar com as casas de hoje, com as casas do século passado, com novos materiais, com novos equipamentos, com novas tecnologias, e com as casas do futuro, que com certeza vão se formar, não tem comparação. Os automóveis, as carroças, né? Os carros de 1980 para os carros de hoje, né? Os telefones, né, que não existiam até pouco tempo, e hoje tem um celular que não só fala como você vê e fala instantaneamente com o outro, né? Então a gente foi sendo capaz de moldar a matéria, e à medida que a gente vai evoluindo em inteligência, a gente vai atribuindo à matéria muito mais características. Então quando chega no reino hominal, nós damos tantas características para os fluidos que produzem o corpo físico que a gente passa a chamar esse envoltório fluídico de perispírito. Então o perispírito vem sendo formado desde o reino mineral, vegetal, animal, para chegar no hominal. E aí, quando mais estabelecido, você tem ali a criação dos reinos. Então é essa ação, né, sobre o princípio inteligente.
né? Então, Deus criou o princípio inteligente, destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase nominal, quando então passa a ser denominado espírito, né, com E maiúsculo. Antes você percebe no livro dos Espíritos que Kardec fala sempre de espírito com E minúsculo, né, quando está no reino mineral, quando está no reino vegetal, quando está no reino animal, é o princípio inteligente, ou o espírito com E minúsculo. Passa a ser espírito quando chega no reino hominal, onde passa a existir um discernimento das coisas, né? Onde passa a haver um desenvolvimento, né? O princípio inteligente estagia em todos os reinos, começando no mineral e indo ao hominal, passando pelo vegetal e passando pelo animal, né? Extraindo de cada um deles os subsídios necessários para sua evolução. O princípio inteligente, então, ele é diferente do princípio material, ele vai se individualizando, ele vai se elaborando, ele vai se individualizando, porque no mineral e no vegetal não tinha individualidade, no animal já passa a existir uma individualidade, e no hominal, uma individualidade no sentido moral. Mas você pega espíritos mais ou menos parecidos, né? Nós, espíritos daqui na Terra, somos mais ou menos parecidos. Nós somos melhores em uma coisa, piores em outra, mas a gente, então, em linhas gerais, nós somos espíritos que têm mais ou menos o mesmo grau de evolução. Mas existem espíritos mais elevados que a gente no campo espiritual. E aí eles se diferenciam da gente, né? Eles se diferenciam. Então, à medida que vão se diferenciando, eles vão se individualizando, eles vão se tornando diferentes uns dos outros, tão especiais. Aí ser um espírito puro é um espírito extremamente especial, porque é um espírito que se diferencia muito um do outro. Daí ele se individualiza e se elabora pelos diversos graus no reino da natureza. Tem uma frase de Kardec no Livro dos Espíritos que os espíritos dão a Kardec que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo, no reino mineral, até o arcanjo, né, quando o hominal evolui para o reino angelical. Tudo. Então, do hominal, o homem se aperfeiçoa tanto que chega ao reino angelical. Então, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Né? Teoria doutrinária da criação dos seres revela, Herculano Pires diz isso, né? Que a teoria doutrinária da criação dos seres revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino nominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Então, perceba que Darwin estabeleceu a sua teoria em 1859, ele faz a viagem de Beagle, que dá a ele os dados para organizar sua teoria, em 1859. Ele escreve e publica a teoria da evolução das espécies em 1861. Mas Kardec já falava da teoria de evolução em 1857, portanto, 2 anos antes da viagem de Beagle. Kardec antecipa o próprio Darwin e percebe que ele é mais avançado, porque Darwin fala da evolução animal para hominal. Kardec está falando que a nossa filiação nasce no reino mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar no angelical. Tem uma frase de Leon Denis, né, que diz assim: o homem dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Né? Então, o ser, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, passa a ser alma, passa a ser espírito no homem. Então, só temos lembrança de quem somos nós quando nós temos as duas individualidades, a individualidade moral e a individualidade fisiológica, né? A individualidade fluídica. Por isso que não dá para dizer, eu tive uma encarnação como cachorro, eu tive uma encarnação como cavalo, eu tive uma encarnação como leão. Por quê? Porque lá, como leão, como cachorro, como cavalo, tinha individualidade fisiológica, fluídica, mas não tinha individualidade moral. Começa a existir as duas individualidades, e aí se define o espírito no hominal. Então, nós só nos caracterizamos no hominal. Antes não tem definição. Né? Antes era princípio inteligente, não era espírito. O espírito nasce na perspectiva do reino hominal. Em cada uma dessas fases, mineral, vegetal, animal, hominal, né, angelical, existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Então, lógico, entre o mineral e o vegetal, existe ali um elo perdido entre o vegetal e o animal, entre o animal e o hominal, né?
Existe um elo nesse sentido, né? Então, a gente pode dizer que no reino mineral, o princípio inteligente constitui a matéria inerte, gera uma força mecânica que une as partículas, não tem vitalidade, não tem movimento próprio, né, mas agrega a matéria, produz, então, forças de atração que agregam a matéria, que os químicos descrevem bem. No reino vegetal, já existem manifestações mais avançadas. Existem os compostos da matéria inerte, mas agora existe também a vitalidade, a vida orgânica, mas não pensam, não tem percepções muito limitadas. As sensações não existem, né? Mas não existem de maneira clara, mas sentem. Sentem a luz, procuram a luz, né? Sentem o inseto, sentem. É uma sensação físico-química, né? Não é uma sensação como a nossa, né? Porque não tem sentimentos, mas tem sensações, né? Não sentem dor, mas tem uma certa sensação da presença do animal e tudo mais, né? Do inseto que chega, da luz que não tem, da umidade que falta, né? Então eles reagem, do toque, né? No reino vegetal, algumas plantas, como eu disse, parecem ter uma sensibilidade muito incríveis, né? Muito diferenciadas. São uma transição entre o vegetal e o animal, mas não tem vontade própria, não pensam, né? Então a gente pode dizer que você tem lá o vegetal simples, né? Então, sei lá, você tem lá uma planta, você pega lá um pé de boldo, por exemplo, né? Que ele pega em qualquer lugar, a sensibilidade é baixa e tudo mais e tal. Você pega uma samambaia, já é um pouco mais sensível, né? Já morre se você muda de lugar, já não pega com tanta facilidade, é isso? Aí você tem a dormideira, por exemplo, que é mais sensível. Você tem as plantas carnívoras que parecem ter um certo instinto, mas não é instinto ainda. O instinto vai aparecer no reino animal. No reino animal, você já tem a matéria inerte, você tem também, né? Você vê que agrega, né? Ele continua tendo a matéria inerte do reino mineral. Ele pode dar vitalidade da matéria, como fazia o vegetal, mas agora ele tem uma certa inteligência rudimentar, limitada, que a gente chama então de instinto, né? No reino animal, apesar de existir esse instinto, de existir essa inteligência rudimentar, né? Não há criatividade, ele não cria coisas novas, né? Não há livre-arbítrio, né? A liberdade é restrita aos atos da vida material, né? A gente vai observar isso, então, a gente vai observar uma certa liberdade no reino nominal. Os animais, por não ter... Então, os animais, eles têm individualidade fluídica, né? Mas eles não têm essa individualidade moral. E por não ter essa individualidade moral, eles não têm consciência. Por não ter consciência, por agirem simplesmente por instinto, eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito, a provas, expiações, né? Então, um cachorro, por exemplo, que morde o dono, por exemplo, ele não vai ficar depois com crise de consciência, puxa, eu não devia ter mordido, aquela coisa. Não, né? Por quê? Porque ele morde por instinto. Ele faz aquilo instintivamente. Ele não faz porque ele escolheu morder. Ele faz porque ele está sendo levado pelas questões de instinto, diferente do ser humano, que é levado pelo instinto, mas ele pode segurar o instinto, ele pode barrar isso, ele pode não se deixar levar. Então ele pode falar, puxa, mas o que eu fiz? Puxa, eu devia ter me segurado, né? A gente vai lá, faz bobagem, né? E fala, puxa, eu não parei para pensar na hora e acabei fazendo, você me desculpa, né? Então esse ato de pedir desculpa é um ato próprio de quem já tem uma individualidade moral. Agora só pede desculpa quem tem essa distinção moral, quem tem essa capacidade de perceber o próprio erro, quem tem essa capacidade de entender essas questões, né? Muito bem. No reino nominal, né? Então, somos nós, né? Que já tem aí, nós temos o aparecimento, nós temos a matéria grosseira, nós somos capazes de dar vida, nós somos capazes de ter instinto, mas ter mais do que instinto, nós temos capazes do pensamento contínuo, da criatividade, do livre-arbítrio e de um senso moral.
né? E, portanto, porque escolhe, então a gente passa a ter um senso moral, uma certa consciência, né? Então, perceba as características, né? No reino mineral a gente tem a atração, a aglutinação, o reino vegetal a sensação começa a surgir, no reino animal você tem o instinto, no reino nominal o livre-arbítrio, o pensamento, a razão, né? Né? Então, a gente tem a evolução do princípio inteligente, tá certo? E essa formação do princípio inteligente forma, então, os chamados reinos da natureza, os seres vivos, né? E os seres não vivos, os seres inanimados. E também dá a possibilidade dos espíritos se formarem, né, à medida que se evoluem, que usam o seu livre-arbítrio de maneira correta, vão evoluindo de fase, deixam de ser espíritos de terceira ordem, espíritos orgulhosos, egoístas, invejosos, espíritos imperfeitos, e à medida que passam a ganhar distinções morais, de utilizarem melhor o seu livre-arbítrio, de fazer melhor as suas escolhas, começam a se tornar espíritos mais evoluídos, né? Começam a se tornar espíritos mais perfeitos, né? Espíritos puros, como Kardec nos disse. Então, basicamente, era isso, né? Era isso, né? O nosso tema, então, o nosso tema do ESD era falar um pouco sobre a formação do universo e a formação dos seres vivos. Então, né, nós mostramos que o universo se forma do espalhamento do fluido cósmico universal na Terra, né, no universo. Esse espalhamento forma o universo, e a ação do princípio inteligente no fluido cósmico universal vai formando a matéria, né, no seu mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar no reino angelical. Então, se Deus é criador, nós somos co-criadores, né? E é por isso que nós somos responsáveis pelas nossas criações. Criamos, agimos sobre a matéria e criamos. E criamos tanto com a matéria grosseira quanto com a matéria quintessenciada. Então, nós criamos o nosso ambiente físico, né, construindo tijolos e tudo mais e tal, construindo casa, empilhando tijolos, né, construindo móveis e tudo mais e tal, mas nós também criamos nos fluidos, nessa matéria quintessenciada que a gente não enxerga, mas eles existem. A gente, por pensar, age sobre essa matéria. E é por isso que quando a gente limpa a nossa casa física, tirando a sujeira física grosseira, a gente também devia ver a sujeira mental que a gente cria, né? Criando uma poluição espiritual ao nosso entorno. Daí a importância da prece, daí a importância do evangelho no lar, daí a importância da gente elevar os nossos pensamentos para que a gente faça essa limpeza do hálito, da atmosfera fluídica que existe em torno de nós e nos ambientes que nos cercam. Tá certo? Então, basicamente era isso. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a compreensão dessa temática para vocês, né? Então, eu desejo boa noite. Para a gente encerrar, a gente faz então a nossa prece. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo os benfeitores espirituais pela oportunidade que nos foi concedida. E assim, Mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.